por ocasião da Reforma Protestante, nós estamos falando sobre os 5 solas, que são 5 pilares da Reforma Protestante, e a expressão sola vem do latim somente, e então se cunhou essa frase, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria, para enfatizar aspectos que outrora foram deixados de lado. E todos esses solas estão ligados à soteriologia, ou à doutrina da salvação. E então, nós encontramos na história da igreja um tempo em que a própria igreja levou os seus membros, o seu povo, a um pensamento de que a salvação poderia ser conquistada por obras. Até mesmo o momento em que Lutero viveu a questão da indulgência. E nós encontramos então os reformadores resgatando a doutrina de que a salvação vem do Senhor Deus, é um dom de Deus, não é vindo do homem, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E então, na semana passada, nós ouvimos a exposição bíblica falando sobre o sola Scriptura, que é a expressão que quer dizer somente a Escritura. As outras, as quais eu citei, é somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. E hoje nós vamos falar sobre o somente Cristo. Portanto, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 10. Eu vou fazer a leitura desse texto e gostaria que você ouvisse atentamente a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Diz assim o texto bíblico: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram:
O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz, de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar? Magnífico Deus, que a palavra do Senhor, que ora fora lida aqui, possa falar profundamente aos nossos corações, porque entendemos que sem o Senhor, sem a salvação do Senhor, nós nada somos, nós nada podemos fazer. E é por reconhecermos tal realidade que nos agarramos no Senhor e suplicamos encarecidamente,
Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente, para que venhamos entender a verdade do Santo Evangelho. Em nome de Jesus que assim oramos. Amém. Como eu disse, meus amados irmãos, os 5 solas estão intimamente ligados à questão da salvação. Somente Cristo é Salvador. Não há outro Salvador senão o nosso Cristo, o Senhor. Esta palavra, ela é um tanto quanto ofensiva nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o tempo presente, nós encontramos a pós-modernidade e todas as realidades que estão intrinsecamente ligadas à pós-modernidade, a qual nós vamos destrinchar aqui no nosso sermão, e que militam contra a fé cristã, uma expressão muito usada em muitos círculos e em muitas circunstâncias para aplicar a verdade de que vários caminhos levam ao Senhor, e dentro desse conceito de pluralidade, de salvação que é encontrada em todas as religiões, e por isso nós devemos ser tolerantes com todas as religiões, e circunstâncias dessa natureza permeiam a nossa sociedade. É como se alguém dissesse o seguinte: todos os caminhos, todas as rotatórias levam para Teotônio Segurado. Então a mesma coisa acontece com a salvação, todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido tal realidade. E pensar no aspecto da singularidade de Cristo e da exclusividade de Cristo, portanto, é pedra de tropeço para a sociedade presente. Mas quando nós olhamos para esse sola que foi colocado belamente pelos reformadores, num tempo em que pessoas se colocavam no lugar de Cristo, como o sumo pontífice, que significa a ponte suprema, e pessoas que se autodenominavam como vigários de Cristo, representantes de Cristo. Então, dentro de tantas realidades que nós encontramos no período da Reforma Protestante, vários desvios, nós precisamos observar que não é diferente no tempo presente. Essa mensagem é atualíssima pelo fato de entendermos que a sociedade no tempo presente quer juntar peças para um quebra-cabeça no qual introduz ações humanas e minimizam a obra de Cristo, e isso até mesmo dentro das igrejas cristãs. E quando eu falo igrejas cristãs, eu estou falando igrejas que têm a Bíblia e que se autodenominam cristãs. Mas quando nós olhamos para a história da Reforma Protestante, quando nós olhamos para o tempo presente, muitos dizem o seguinte: nós precisamos de uma nova reforma. E quando falamos de uma nova reforma, muitos pensam em adequar a igreja à cultura presente. E assim nós estamos fazendo uma nova reforma, porque a igreja precisa de uma nova reforma e viver de acordo com a atualidade, as coisas da moda. Mas a ideia de uma nova reforma jamais perpassa por tal pensamento, porque a ideia da reforma protestante foi exatamente o resgate de doutrinas antigas, não foi uma criação de novas doutrinas. E o que nós precisamos fazer também no tempo presente não é se valer de circunstâncias novas, mas retornarmos para a palavra de Deus, porque a mesma é verdade em todos os tempos, em todas as épocas, mesmo na nossa época pós-moderna. Falado que um dia Lutero estava a criticar um homem que levava uma vida devassa, e esse então apresentou para ele um certificado no papel dizendo que todos os pecados dele estavam perdoados, inclusive aquele que ele estava cometendo naquele exato momento, e os pecados futuros, porque o perdão do pecado dado pelo Papa alcançava até falhas futuras. E Lutero disse que aquele pedaço de papel não tinha valor nenhum. Quando nós olhamos para o tempo presente, muito tem se negociado no aspecto de uma fé em troca de realidades presentes, quer sejam bênçãos, quer sejam dinheiros, riquezas, enfim. Nós encontramos o mercadejar da palavra do Senhor, e nós encontramos vários desafios, até mesmo nas igrejas que são chamadas reformadas, porque muitas filosofias
que são filosofias mundanas, nas quais nós encontramos nas universidades, nas quais nós encontramos na nossa relação com o nosso vizinho. As filosofias culturais, todas essas acabam permeando a mente de alguns e esses trazem para a igreja. E quando isso acontece, há a secularização da igreja. A igreja é secularizada e a palavra secularizada vem do latim saeculum, que é o século. Como nós encontramos na Bíblia, o Deus deste século, o Deus deste mundo, é a ideia do mundo adentrando a igreja, filosofias perniciosas e ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então a secularização tem a ver com o mundanismo, filosofias anticristãs. E a primeira e mais primordial é quando eles vêm dentro dessa sofisticação mundana e pecaminosa para minar a palavra de Deus, dizendo que não há verdade absoluta, e assim vai permeando outros aspectos da fé cristã, inclusive dizendo que Cristo é mais um dentre vários grandes homens da humanidade. E assim nós encontramos vários erros perniciosos. E a ideia hoje à noite, inclusive em cima desse texto, é mostrar que não há salvação fora de Cristo Jesus, que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador da humanidade, que sem Ele nós estamos perdidos. Mesmo pessoas boas sem Cristo estão perdidas. E é pensando nesse aspecto do texto bíblico e da ideia de que somente em Cristo nós somos salvos, que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: somente Cristo é o Salvador. E nós vamos ver circunstâncias, necessidades da exclusividade da salvação em Cristo Jesus. A necessidade e a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. E a primeira necessidade e exclusividade para a salvação em Cristo Jesus está no fato de que o homem precisa ouvir o Evangelho. O homem precisa ouvir o Evangelho, ouvir falar de Cristo. O interessante é que a pós-modernidade, ela diz o seguinte quanto à verdade: não há verdade absoluta e não há espaço para metas narrativas. O que vem a ser metanarrativa? Metanarrativa é quando existe uma narrativa que está sobre todas as outras, se sobrepõe a todas as outras. Ou seja, você dizer que a Bíblia, se você disser que a Bíblia ela é superior a qualquer outro livro, se você disser que o Evangelho é a verdade de Deus que sobrepõe qualquer outra religião ou qualquer outra filosofia, isso é inadmissível no tempo presente. Por quê? Porque não pode haver no mundo plural metanarrativas, narrativas que sobrepõem outras, como se fossem verdades exclusivas e absolutas, e que sobrepõem as outras. Até mesmo a filosofia de outras apontam para a realidade de que todas são igualitárias, e que todas são verdades aceitáveis. Mas nós precisamos entender que na Bíblia não há espaço para tal realidade. E o interessante é que o sola Escritura, o solus Christus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria, todas essas realidades têm um ponto unificador, que é o sola, somente, porque nós não podemos imiscuir qualquer outra realidade a essas realidades. A Igreja Católica acreditava que Cristo salvava, que a Escritura era verdade, que a fé é indispensável, que a graça é indispensável e que Deus merece toda a glória. Mas o grande problema é o somente. Aqui está o grande ponto de divergência, que os reformadores diziam: somente essas realidades, elas não devem estar juntamente com outras, como se fossem deficitárias em si mesmas. Não, muito pelo contrário. A exclusividade dessas realidades apontam para o aspecto de que não precisamos de mais nada. Autoridade absoluta e capacidade de fazer exatamente o que precisa ser feito a partir dessas realidades. E então, nós temos a necessidade de ouvir sobre Cristo,
Porque se nós não ouvirmos falar de Cristo, não há possibilidade de salvação em meio a tal realidade. Quando nós olhamos para o texto, parece que o texto aponta para um outro aspecto. E isto, caso um leitor desavisado, relapso na leitura, observe o aspecto de Cornélio dentro de uma realidade de uma falta de conhecimento sobre Cristo e as palavras que são dirigidas a ele dentro de um aspecto de uma qualificação. Olhe, por exemplo, o verso de número 4 que nós lemos. Olha o que é que diz o anjo para Cornélio. E o anjo lhe disse, a parte final do verso de número 4 do capítulo 10, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você precisa partir do pressuposto e do entendimento de que Cornélio não sabia quem era Cristo. Mas o anjo já diz a respeito desse homem, que Deus ouviu as orações dele, que as esmolas subiram a Deus. E aqui nós já temos um aspecto que dentro daquela questão de um leitor desavisado pode parecer que ele já é um salvo aqui, porque Deus ouviu a oração dele, porque ele foi aprovado aos olhos de Deus diante da palavra do próprio anjo. E para piorar a situação dentro desse aspecto da leitura desavisada, alguém pode olhar, por exemplo, para o verso de número 31. Vamos dar uma olhadinha aí para o verso de número 31. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio está dizendo o que o anjo disse para ele. Agora veja o que diz o verso de número 34 e 35. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então alguém pode partir do seguinte ponto, do seguinte pressuposto. Basta que alguém seja temente a Deus, basta que alguém pratique a justiça, e então essa pessoa já é aceitável aos olhos do Senhor. Não há necessidade de que ela conheça a salvação a partir de Cristo. Basta que essa pessoa faça coisas corretas, faça coisas boas, então essa pessoa vai ser aceitável aos olhos do Senhor. É a filosofia que muitos preconizam hoje em dia, dentro do aspecto de que se a pessoa, mesmo estando em outra religião, for uma pessoa moralmente capaz, ter uma vida ilibada, adequada à moralidade, e ela busca Deus, mesmo não sabendo que Deus é esse, ela é salva, ela é aceitável aos olhos do Senhor. Mas a pergunta é, será que é isto que Lucas, o autor desse texto, quer dizer? Será que ele quer apontar para a realidade de que sem Cristo uma pessoa está salva? Não, muito pelo contrário, o inverso é verdade. Ele quer mostrar exatamente o inverso, que sem Jesus Cristo, Cornélio não estava salvo. Ele precisava ouvir falar de Cristo. Agora, cabe uma ressalva aqui. Nós precisamos entender que nós estamos na transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, ele é um judeu e o evangelho vai chegar até ele. Então, ele já busca Deus, ele já está buscando ao Senhor, mas o texto quer mostrar exatamente que ele precisava entender sobre Cristo para que ele fosse salvo. E o próprio texto vai trazer essa resposta: não serei eu. Então a pergunta diante dessa realidade é: alguém precisa saber de Cristo, ouvir de Cristo para ser salvo? Há possibilidade de alguém ser salvo sem conhecer Cristo, sem ouvir falar de Cristo, sem colocar uma fé consciente em Cristo? E eu gostaria de abrir um parênteses e rapidamente falar sobre isso, porque não é o escopo do texto, mas cabe uma ressalva que dentro da teologia sistemática, dentro do todo da Bíblia, nós entendemos que aqueles que não têm a faculdade mental desenvolvida são as crianças que estão em fase de que não conseguem entender,
e até mesmo aquele que tem uma deficiência mental, um problema no cérebro, e esse não consegue apreender realidades de conhecimento, de pensamento, estes podem ser salvos sem a necessidade de colocar uma fé consciente em Cristo. Mas ainda assim eles são pecadores, e a salvação que advém sobre estes, advém por causa do somente Cristo, porque Cristo morreu por eles. Mas como eu disse, não é o escopo do nosso estudo aqui, nem o texto fala sobre isso, mas em outra oportunidade farei questão de conversar com alguém, caso alguém tenha dúvida nesse particular. Mas voltando ao texto e ao relato bíblico, a pergunta que fica é: a salvação é possível àqueles que não ouvem o Evangelho, não ouvem falar de Cristo? Então vamos ver o que o texto fala sobre isso. Olha aí o que o texto diz no capítulo 11, nós não lemos o capítulo 11, mas o capítulo 11 é quando os judeus ficam sabendo que Pedro vai na casa de gentios e diz: olha, você se sentou com eles e comeu com eles, e Pedro vai fazer a defesa do porquê ele esteve com os gentios. E então olha o que é que Pedro diz no capítulo 11, verso 13, a parte B, e verso 14. Olha o que é que diz. Eu vou ler desde o início, né? E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Melhor dizendo, deixa eu vir para o capítulo 11, eu estou no capítulo 10. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então o que é que o texto está dizendo? Que Pedro iria pregar a mensagem de salvação, o qual serás salvo. Pedro então, fazendo a defesa diante da circuncisão, diz que Cornélio ouviu a mensagem do anjo, o qual deveria chamar a Pedro e ouvir a palavra, para a partir de ouvir a palavra ser salvo. Então, ponto pacífico, o aspecto de que eles não eram salvos, até o momento em que Pedro pregou a palavra de Cristo, falou sobre Cristo, falou sobre a salvação em Cristo. Então, a ilação que nós podemos extrair do texto, a consequência lógica, é que se eles não ouvissem a palavra, eles não seriam salvos. Por quê? Manda chamar para que ouça a palavra a fim de serem salvos. Ouvir a palavra implica em salvação. E nós precisamos então entender que Cornélio, por mais que fosse temente a Deus, dentro do aspecto da religião judaica, ainda assim ele precisava de Cristo para ser salvo. E esta é a realidade até mesmo daqueles que viveram antes de Cristo. Eles não foram salvos, Moisés não foi salvo, Abraão não foi salvo, ninguém foi salvo a despeito de uma fé em Cristo. Foi uma fé no Cristo que viria, mas ainda assim uma fé no Cristo. Enquanto todos aqueles que vivem depois da vinda do Senhor, da primeira vinda do Senhor aqui à terra, então nós vivemos na fé no Cristo que veio, e nós precisamos então entender, ouvir falar de Cristo, para que possamos ser salvos mediante este ouvir. O interessante é que os apóstolos entendiam isso perfeitamente. E o que é que eles faziam? Quando eles iam de cidade em cidade, sabe quais eram os primeiros lugares que eles iam? Nas sinagogas. E por que eles iam nas sinagogas? Já que ali já tinham judeus, já que ali já tinham pessoas que eram tementes a Deus, dentro desse mesmo aspecto de Cornélio. Porque eles precisavam ouvir de Cristo para ser salvos. O judaísmo, dentro da concepção de religião, dentro da concepção de um entendimento de que eles estavam ali buscando a Deus, esses aspectos simplesmente não salvam ninguém. Nós precisamos olhar para Cristo, somente Cristo é o Salvador, e eles precisavam entender
Aquele Cristo que foi prometido, ele já veio. Agora a nossa fé precisa ser consciente naquele que se encarnou, nasceu de uma virgem Maria, de uma virgem chamada Maria, aquele que morreu e aquele que ressuscitou e subiu aos céus. A mensagem precisa ser anunciada certinha. É essa mensagem, entender quem é este Cristo, que ele já veio e que a nossa fé precisa ser consciente nele. E é por isso que não é possível alguém crer em toda essa realidade se ele não ouvir do Evangelho. É por isso que mandam chamar a Pedro, é por isso que Pedro precisa ir. Agora, o que nós precisamos entender aqui, dentro de todo o contexto, é que Pedro está ali orando, buscando a Deus, e desce aquele lençol com animais impuros, que a religião judaica dizia que não poderia comer. O próprio Deus disse isso no passado, e agora Pedro está diante daquele lençol e Deus diz: mata e come. E Deus está então mostrando para Pedro que aquilo que ele considerava como comum e imundo era aceitável aos olhos do Senhor, dentro da perspectiva de que os gentios estavam sendo inseridos na aliança, e eles também eram aceitáveis aos olhos do Senhor. É esse o contexto do texto. E quando nós lemos o texto que diz que todo aquele de outra nação, de outra nacionalidade é aceitável ao Senhor, o que Pedro está falando é dentro desse aspecto de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o brasileiro, Deus ama o judeu, Deus ama o pessoal da Arábia, Deus ama o japonês, o norte-americano. É dentro desse aspecto, não há distinção. Não quer dizer que Deus ama dentro de um aspecto de que não há exclusão, não há exceção. Deus ama a todos sem exceção, sem exclusão. Não, é sem acepção, ou seja, Deus não diferencia nacionalidade, raça, cor, nada. Muito pelo contrário, todos são aceitáveis ao Senhor. É esse o aspecto do contexto do livro e do contexto do capítulo especificamente. A ideia de missões, da chamada dos gentios. O apóstolo Paulo, inclusive no capítulo 9, que antecede esse capítulo, ele se converte e ele é chamado para ser o pregador dos gentios. E então, um pouco mais à frente, nós vamos ter a tomada de que Pedro sai de cena e Paulo adentra no cenário do livro aqui de Lucas, dentro desse aspecto em que a missão aos povos que não conhecem ao Senhor é algo inevitável e urgente. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos olhar esta realidade, aplicando esse conceito de que nós precisamos ouvir sobre Cristo, para que conheçamos a salvação. Se nós não entendermos essa realidade, nós vamos colocar em jogo muitas situações, se nós relativizarmos esse conceito. E John Piper, ele diz algumas coisas que entram em jogo quando nós negociamos esse princípio bíblico, e eu gostaria de falar o que está em jogo aqui dentro das palavras do próprio John Piper, que é um pastor norte-americano em Minneapolis. Ele diz que o que está em jogo é a Bíblia. Por quê? Porque não há um texto sequer que aponte para a realidade de que há salvação fora de Cristo. Então, se nós apontarmos para essa ideia que alguém pode ser salvo sem a pessoa de Jesus Cristo, nós colocamos em jogo a própria salvação e a própria Bíblia, porque nós relativizamos a Bíblia, e então nós colocamos em jogo a verdade da palavra de Deus. Mas não só isso, o amor ao próximo é colocado em jogo quando nós colocamos a ideia de que a salvação pode acontecer sem ser por intermédio de Cristo Jesus, porque nós vamos falar o seguinte: não, então deixa que ele seja salvo sem Cristo, e assim nós não teremos a urgência de missões e de pregar o Evangelho, e então assim o amor ao próximo está em jogo, porque nós consideramos as pessoas salvas sem Cristo, consideramos elas salvas sem Cristo, e no dia do tempo do fim elas não serão salvas, porque não colocaram a sua fé consciente em Cristo. Mas além disso, o que está em jogo também é o fortalecimento dos missionários,
porque o coração deles tenderá a receber uma carga de desânimo. Por quê? Porque eles entendem que é o contrário. As pessoas só serão salvas se ouvirem falar de Cristo, e nós vamos falar o seguinte para elas: não, as pessoas podem ser salvas sem Cristo. Vocês estão dispostos a fazer missões, pregar o Evangelho, mas não há tanta urgência assim. Vai devagar, porque tem muitos salvos lá, mesmo sem ouvirem falar de Cristo. A nossa própria alma está em jogo, porque nós negociamos uma verdade, e então o relativismo vem e vai minando a nossa fé, e quando nós menos imaginarmos, nós estamos envoltos em situações das quais nós descremos da própria palavra de Deus, da salvação e de tantos outros aspectos mais. E ele ainda diz outras duas realidades: o gozo dos benefícios de Cristo. Não há alegria na salvação exclusiva do Senhor, não há satisfação, não há prazer, porque nós simplesmente deixamos para segundo plano tal realidade e não pensamos na profundidade do amor do Senhor para conosco. E por fim, a própria glória de Jesus, no aspecto de que a nossa mente não há de refletir na glória de Cristo, na grandeza desse Rei, e então nós vamos minimizar e vamos colocar em xeque a verdade das Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos entender que essa palavra, por mais que seja conflitante no mundo pluralista, ela é a verdade, porque ela vem do próprio Deus. Ela é a verdade porque vem do próprio Deus. Então, além do aspecto de uma necessidade de se ouvir falar sobre Cristo para que sejamos salvos, há uma necessidade de se colocar uma fé consciente e crer nessa mensagem para que assim sejamos salvos. Quando olhamos para o texto, quando Pedro chega para Cornélio, Pedro prega uma mensagem. Olha qual é a mensagem que Pedro prega. Um trava-língua aí, né? Ele prega sobre Cristo. Somente Cristo. Ele fala de Cristo. Todo o seu sermão aponta para Cristo. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo do sermão de Pedro. Flui Cristo no texto. Vamos dar uma olhadinha. Do verso de número 23, nós não vamos ler a partir daí, né? Nós vamos ler a partir do verso 34 e 35, que nós já lemos, mas vai começar o sermão a partir do verso 36. Ele fala no verso 34 e 35 que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, dentro daquela concepção de que não há diferença entre judeus e qualquer outra nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável, é a questão da nacionalidade e não simplesmente de ser salvo a despeito de Cristo. E então, o verso de número 36, nós temos a pregação de Pedro. A partir do verso 36, olha o que é que ele diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vamos já dar uma parada aqui. Este é o Senhor de todos, é esse que está acima de todos. E a palavra Senhor aqui, você vai ver que está com um S maiúsculo, começando, porque os tradutores já entenderam que a expressão grega usada aqui apontava para Jesus como Deus, porque a expressão aqui em grego é Kyrios, que aponta para esse aspecto da divindade, Jesus como Deus. E não só dentro desse aspecto, mas o aspecto dele ser e estar sobre todos. Então veja a questão de exclusividade. Ele é Senhor de todos, Jesus. Então Pedro já começa anunciando a salvação a partir de Cristo, como ele estando acima de todos. E o texto continua dizendo: vós conheceis, verso 37, a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E que palavra é essa? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual
andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De quem Pedro está falando aqui? Jesus. Como foi o início do ministério dele? É uma testificação. Nós estamos testificando, eu estou testificando sobre esse homem, Jesus Cristo, o qual foi ungido por Deus, o qual foi capacitado por Deus, o qual foi separado por Deus para uma obra, ele mesmo sendo filho de Deus. Ele operou milagres, expulsou demônios, curou os oprimidos de Satanás. Por quê? Porque Deus o ungiu, porque Deus o capacitou, porque ele foi o separado de Deus para tal realidade. Nós testificamos isso, nós vimos o Espírito Santo descer sobre ele, nós vimos que ele curou os oprimidos de Satanás. Ninguém fez o que ele fez. Aqui é a autenticação da pessoa de Cristo. O ministério terreno de Cristo aponta para a realidade de que ele é Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele, o capacitou e ungiu para tal tarefa. O início do ministério de Cristo se deu exatamente com a descida do Espírito Santo e com o batismo. É isso que Pedro está falando. E ele continua, dando uma olhadinha agora, verso de número 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Então, nós vimos, não foi uma realidade inventada, nós testificamos. E ele foi pendurado no madeiro. A mensagem da salvação aponta para a morte do Salvador, porque ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. O texto continua dizendo: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Existia uma doutrina perniciosa já no início da era cristã, dizendo que Jesus não ressuscitou mesmo em carne não, porque a carne é má. E Pedro está dizendo, nós comemos com ele depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou de fato e de verdade. A morte aponta para ele ter recebido e assumido o castigo e a punição que recairia sobre nós e veio para Cristo. A ressurreição aponta para a vitória sobre a morte. A salvação perpassa por sua encarnação, por sua morte, ressurreição e assunção, quando ele subiu aos céus. Então, Pedro vai contando, relatando, pregando sobre Cristo, a exposição da mensagem de salvação. E Jesus verdadeiramente ressuscitou vencendo a morte. É este Cristo que eu estou anunciando, é essa mensagem que eu estou lhe falando. Ele não fala de Moisés, ele não fala de Elias, ele não fala de judaísmo, ele fala de Cristo. E o texto continua falando então: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Ele é quem vai julgar. Deus constituiu, separou. Quando eu estava testificando de que ele foi o escolhido de Deus, dentro desse aspecto de que ele andou por essa terra como o escolhido de Deus para nos salvar, para ser o nosso mediador, eu estou também falando que Deus escolheu ele para o tempo do fim. Ele há de julgar. E então Pedro faz uma ponte do ministério terreno de Cristo para a ressurreição e o tempo do fim. E no tempo do fim ele está falando sobre juízo final. E o que é que ele está falando? Que aquele que não colocar a sua fé consciente nesse Cristo, há de ser julgado por esse mesmo Cristo. E é exatamente assim que termina o seu sermão. E o interessante é que Pedro ainda estava falando e o Espírito Santo desceu, mas somente depois dele pregar todo o conteúdo da mensagem de salvação em Cristo. Não foi no meio do sermão, mas foi exatamente depois de ter contado tudo. Talvez Pedro ainda fosse falar algumas coisas mais, mas Deus falou o seguinte: já está bom, Pedro. Eles já entenderam que é Cristo. E então o Espírito Santo desce, testificando então que eles foram salvos porque colocaram essa fé consciente em Cristo, aceitaram a mensagem de Pedro. E então o verso de número 43 diz o seguinte, e é aqui que eu aponto para esse meu segundo ponto:
no aspecto de que a salvação precisa ser colocada dentro desse aspecto de crer em Cristo, ouvir a mensagem e acreditar. E é nesse último versículo que Pedro diz o seguinte: para ser salvo, precisa colocar a fé em Cristo, precisa crer em Cristo. E olha o que é que diz o verso 43: dele todos os profetas dão testemunho, toda a Escritura Sagrada, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, se não crê, não recebe remissão de pecados. É essa a mensagem da salvação, meus irmãos. E então, quando Pedro chega exatamente no ponto de que eles precisavam crer nessa mensagem e crer em Cristo, é que então o verso 44 diz que o Espírito Santo desce. Agora, algum desavisado pode chegar e falar o seguinte: ah, pastor, é verdade, algum nécio, algum que não se sente confortável com tal mensagem da exclusividade e da singularidade de Cristo, pode dizer assim, mas aqui é dito que esse é o meio de salvação. Está escrito aqui, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Mas não está falando que é este e somente este o meio. Este pode ser o meio. Algum nécio e tolo pode falar isso. Mas a resposta a tal tolice é autoevidente, no aspecto de que a Escritura mostra que a possibilidade de salvação a despeito de Cristo é impossível. E o próprio Pedro, quando ele vai pregar, quando ele está entrando ali no templo, e um paralítico, capítulo 4, do mesmo livro de Atos, e então ele e João curam aquele paralítico. E quando Pedro entra no templo e prega sobre Cristo, aí nós encontramos Pedro falando sobre a exclusividade, ainda que nesse próprio texto também fale sobre isso. Mas, como eu disse, se alguém disser que esse texto não fala de tal exclusividade, mostro então capítulo 4, verso 10 a 12 de Atos dos Apóstolos. Olha o que é que diz esse texto: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está, no caso, falando para eles, né? Diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui vem o texto da exclusividade. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, meus amados irmãos, não há como nos excusarmos de tal realidade, não há como usarmos os efeitos pluralistas do tempo presente para dizer que Cristo não é suficiente, nós precisamos de outras realidades, ou até mesmo que, a despeito de Cristo, alguém é aceitável aos olhos de Deus. Como eu estou provando e mostrando, o capítulo 10 está apontando para a necessidade de Cristo dentro do aspecto da salvação. Na mudança da antiga para a nova aliança, depois de que Cristo veio, agora todo homem precisa colocar uma fé consciente no Cristo que veio, no Cristo que veio. No Cristo que eles não sabiam muito bem como seria a manifestação dele, esse aspecto era para a época veterotestamentária. E o terceiro e último aspecto é que, além de ouvirmos a palavra, porque não crerão se não há quem pregue. Então, o primeiro aspecto é ouvir falar sobre Cristo, o segundo aspecto é crer em Cristo, e o terceiro e último aspecto é ser selado pelo Espírito Santo, receber o selo de Cristo. E o interessante é que, como nós lemos, enquanto Pedro estava falando ainda, o Espírito Santo desceu, e aqui é a autenticação de que eles são recebidos, de que eles são salvos. Eles não recebem o Espírito Santo antes. O anjo poderia chegar ali, né? E o Espírito Santo poderia descer já com o anjo.
O anjo já poderia falar sobre Cristo, mas o anjo não prega, o anjo manda ir trazer um pregador. Então nós já precisamos entender que é uma tarefa nossa, não é uma tarefa dos anjos. Nós precisamos entender que o Espírito é de Cristo e não poderia descer antes dele ouvir falar sobre Cristo. E é nesse exato momento que ele é selado. O Espírito Santo, conforme a Bíblia diz, é um selo, um penhor, uma garantia da herança da salvação. E o interessante é que a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Eu não vou ler as referências, mas vou citar. Se você quiser anotar e depois ler, fique à vontade. Mas Filipenses capítulo 1, verso 19 chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso de número 6 também fala isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 11 também fala. E outros mais, mas eu gostaria de chamar a atenção para Romanos capítulo 8, verso de número 9, que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus, esse tal não é de Cristo, esse tal não é um salvo. Então, o selo, a garantia, o Espírito Santo é a certeza de que alguém está salvo, é a garantia da salvação. A descida do Espírito Santo sobre os gentios aponta para esse aspecto. Eles foram recebidos. E o interessante é que no capítulo 11, e até mesmo na defesa de Pedro, Pedro aponta para tal realidade. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 11, tem a seguinte expressão: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E então, quando Pedro subiu a Jerusalém, verso 2, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Algo que era proibido pela lei. E Pedro vai fazer a defesa. E na defesa de Pedro, lá no finalzinho do capítulo 11, Pedro diz o seguinte, você pode olhar, os 2 últimos versos do capítulo 11. Pedro vai dizer que se eles receberam o Espírito do Senhor, receberam o selo e a garantia, por que então Pedro não estaria com ele, não comeria com ele, não batizaria, não estaria com eles? É a prova de que eles são salvos, de que eles receberam o próprio Cristo, porque o selo, a garantia do Espírito de Cristo estava sobre eles. Portanto, nós não podemos fugir de tal realidade. Verso 47. Porventura pode alguém, do capítulo 10, alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Eu falei o capítulo 11, mas na verdade é o capítulo 10, desculpem. Eles podem ser batizados. Por que eles podem ser batizados? Porque eles receberam o Espírito, eles estão nessa aliança. Meus amados irmãos, nós encontramos o Espírito Santo dado aos gentios também, que significa que agora o mistério de Cristo é revelado neles e para o mundo. Aquilo que estava oculto foi manifestado nos gentios, a salvação que alcança os próprios gentios. Portanto, gostaria de concluir dizendo que a pós-modernidade pluralista traz a ideia de que a salvação é algo relativo. Até mesmo cristãos, dentro dessa pós-modernidade pluralista, inventaram doutrinas contrárias à palavra de Deus. Como, por exemplo, a doutrina do universalismo. O que isso quer dizer? É uma doutrina esdrúxula que diz que todos serão salvos. Todos serão salvos. Por isso chama universalismo, de não escapar ninguém. Então, no fim das contas, a pessoa que vai para o inferno, na verdade, ela não vai ficar sendo punida no inferno para sempre. Ela vai ser purgada, ela vai ser purificada. E então, depois que ela pagar uma pena, ela vai para o céu. Todos serão salvos dentro dessa perspectiva. Outros foram para a doutrina do aniquilacionismo, que é a ideia de que as pessoas não vão sofrer conscientemente no inferno. Elas vão para o inferno, mas o inferno vai consumi-las e elas serão aniquiladas, deixarão de existir.
questões que pessoas, até mesmo idôneas, caíram em tal armadilha, como por exemplo, um grande teólogo que viveu no século 20 e 21, o qual eu admiro e muitos admiram, John Stott, que no fim da sua vida falou que há certo agnosticismo aqui, há certa dificuldade de se entender, e o argumento dele é como pode alguém que pecou limitadamente aqui na terra, num espaço de tempo, ele pecou aí 30 anos, 20 anos, se ele morreu com 20 anos, 10 anos, e não colocou uma fé consciente em Cristo, como ele pode pagar no inferno por toda a eternidade? É um disparate, segundo o próprio argumento de John Stott. Mas John Piper escreveu para ele dizendo que não é a questão do tempo da ofensa, mas o tamanho da ofensa, um ultraje contra Deus. E então nós encontramos na pós-modernidade pluralista muitas argumentações querendo relativizar a ideia de Cristo, somente Cristo, e da salvação exclusiva em Cristo. Gostaria de findar dizendo que, diante desta palavra, meus amados irmãos, nós precisamos investir em missões. Nós não podemos ficar aqui somente. Nós não podemos olhar para o nosso próprio umbigo e nos esquecermos que outras pessoas não ouviram falar de Cristo, que outras pessoas não conhecem a Cristo. Nós precisamos entender que o próprio Deus está fazendo conosco como fez com Pedro. Sai, meu filho, da sua oração e vai falar do Evangelho. É tempo de orarmos, sim, mas é tempo de pregarmos também. E então, nós precisamos investir em missões, mesmo que a gente não faça missões dentro do aspecto transcultural, mas nós podemos fazer e devemos fazer com o nosso vizinho, com o nosso parente, mas nós devemos pensar em regiões não alcançadas com o Evangelho, ou seja, pessoas que estão além do Brasil. O Brasil já tem sido bastante evangelizado, isso não quer dizer que nós vamos esquecer dos brasileiros, mas nós devemos pensar no povo da Europa que está vivendo um pós-cristianismo. Nós precisamos pensar no pessoal do Oriente Médio, da África, da Ásia. Nós precisamos pensar na Índia. E o pai das missões modernas, que foi um missionário na Índia, ele disse uma frase muito interessante dentro desse aspecto, que ele estava indo para a Índia e era como se fosse ele descendo numa mina para cavar de lá ouro, pepita. E então a igreja seria aqueles que estariam segurando a corda do lado de cá, enquanto ele descia indo para a Índia. Hudson Taylor. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que há uma urgência de se pregar Cristo, porque sem Cristo as pessoas irão para o inferno. É essa a mensagem da palavra de Deus. Por mais que seja dura, mas é esta a realidade. É a singularidade, não há outro, e a exclusividade, não há outro. Ele é singular, ele é único, e fora dele não há salvação. Gostaria de recitar um poema, como já tem sido de costume, a fim de findar. O mesmo segue nos seguintes termos: será que Jesus é singular? Ou a pós-modernidade fez Cristo mudar? Somente Jesus é Salvador? Ou será que o pluralismo a Cristo mudou? Pode ser Cristo exclusivo? Ou até desta afirmação sobre Jesus eu duvido? Cabe ao cristão viver no ecumenismo? Ou será que ser cristão só pertence ao cristianismo? Será que todo cristão deve pensar igual? Ou será que pensar diferente não é o normal? Pode o cristão nesse mundo firme estar? Ou debaixo do guarda-chuva vários sistemas ele tem que abrigar? Acaso a Bíblia é a verdade? Ou será que além dela há outro livro de autoridade? Será que todos os homens no céu vão morar? Ou será que alguns no inferno vão habitar? Há possibilidade de fora de Jesus ter salvação? Ou será que qualquer outro Deus pode me dar perdão? Devo eu Mamon, Buda e Alá amar? Ou será que somente a Cristo devo eu abraçar? A Cristo somente devo me devotar?
ou a qualquer outro santo devo eu me fiar? Será que para o inferno o pecado vai levar? Ou será que lá a vida vai se aniquilar? Será que tolerante com outros deuses eu devo ser? Ou será que somente a Cristo eu devo pertencer? Várias respostas a essas perguntas eu não posso dar, pois se assim eu fizer, eu vou relativizar. Ou de um lado eu fico, ou dos dois desisto. Mas diante dessas realidades eu insisto, não há como os dois lados serem bem vistos. Preciso um lado amar e ao outro odiar, pois Jesus não me ensinou a verdade relativizar. Cornélio acreditou no que o anjo lhe falou: busque a Simão Pedro na casa de um curtidor. Chegando na casa de Cornélio, Pedro anunciou: tenho para vocês a verdade que nunca falhou. Jesus é o Messias prometido, o amor do Cristo outrora jamais visto. Ele é o único benquisto, e todo aquele que nele crê, em seu passaporte para o céu ganha o visto. Recebe o perdão e o selo do Espírito de Cristo. Verdades eternas não podem ser mudadas. As falácias de hoje, no dia final, serão tragadas. A cruz de Cristo não é o malquisto, antes é o símbolo eterno dos solos Cristos. Vamos ficar em pé? Magnífico Deus, Deus de autoridade, se conhecemos a verdade da Tua palavra é porque o Senhor se manifestou para nós. Como já fora perguntado no passado, será que a palavra de Deus surgiu no meio de vós ou ela veio até vós? Não temos como relativizar, não temos como criar, não temos como falar como deve ser e como foi. Porque a verdade do Senhor é imutável e ela chegou até nós. Nós não podemos mudar o que recebemos. Portanto, fazemos um link do que foi pregado na semana passada com o que recebemos hoje. Não podemos nos excusar de que a Tua palavra é a verdade e ela fala de um Salvador. E esse é Cristo o Senhor, que se encarnou, que morreu por nós. Essa é a mensagem de salvação. E se há alguém no nosso meio que ainda não colocou uma fé consciente nesse Senhor, é advertido pela própria palavra do Senhor para que faça isto hoje, porque o amanhã poderá ser tarde. E além disso, somos admoestados pelo Senhor mesmo, ó Deus, para sairmos das nossas paredes, para sairmos dos nossos recintos e falarmos de Cristo. Porque se assim as pessoas não souberem sobre a verdade do Evangelho, jamais serão salvas. Portanto, ó Deus, perdoa a nossa negligência. Perdoa quando investimos dinheiro, e isso é lícito e natural, em bancos, em instrumentos, nas realidades que circundam o nosso culto público, o ambiente onde nós nos reunimos. E como eu disse, isso é lícito, mas não pode ser feito a despeito do investimento em missões. Portanto, Deus, desperta esta igreja e todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, para que nós possamos olhar para aqueles que estão sendo ludibriados pelo engodo do islamismo, pelo engodo do budismo e de tantos outros ismos. Porque somente Cristo é o Salvador, somente Jesus é o Senhor. Não estou falando sobre denominação, sobre ramos de cristianismo, estou falando de Cristo, somente Cristo. Portanto, Deus, que nós venhamos pregar desse Cristo constantemente e exclusivamente desse Cristo, mas que nós não venhamos nos esquecer que a pregação não deve ficar circunscrita a esse local, mas nós precisamos sair daqui e falar desse grande amor, como assim fez Paulo, Pedro e tantos outros. Que a missão se expanda e que nós venhamos falar cada vez mais do Senhor, que é Cristo, 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 o ungido, capacitado por Deus para nos salvar. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, debaixo dessa graça de Cristo. Recebam a bênção, meus irmãos, e que a graça do nosso comum e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai que enviou este Cristo para nós, que o Espírito de Cristo, o Consolador amado,
estejam com todos vocês, com a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, desde agora como para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.